Olá, queridos alunos do terceiro ano CN do Colégio Estadual José Veríssimo. Eu estou gravando esse vídeo para a disciplina de História e Filosofia da Educação. Nesse bimestre, nós estudaremos Paulo Freire e a Educação Popular a partir desse livro aqui, ok? Esse capítulo aqui, tá? Esse capítulo é grande, ele é longo, mas a gente vai estudá-lo em pequenas partes para poder destrinchar com calma. Primeira coisa que a gente precisa compreender é o tempo histórico, ou seja, a Constituição Federal de 1946 restabelece a democracia que fora suprimida em 1937, governo Getúlio Vargas, enfim. Então, o período que a gente vai estudar, o período histórico, ele vai da década de 40 até 1964, quando novamente se instaura a ditadura militar em 64. Então, são aproximadamente 20 anos. A gente vai se deter nesse momento, nesse período, que é um período importante para a história da educação do Brasil, e depois a gente vai avançando para as décadas seguintes, tá? Uma coisa importante que acontecia nessa época é que o ensino técnico ele era ainda muito marginalizado. As pessoas que faziam o ensino técnico, seja ele agrícola, comercial ou industrial, elas não tinham acesso ao ensino superior. O Senai e o Senac surgiram também nesse período, em função, inclusive, do processo de industrialização que o Brasil estava sofrendo. O Brasil estava deixando tardiamente, porque em muitos países isso já tinha acontecido, mas o Brasil estava deixando de ser um país rural para ser um país industrializado. Muitas pessoas estavam vindo do campo para a cidade, um processo migratório grande. E nesse período surgem começam a surgir algumas indústrias no Brasil. E também a necessidade de um ensino técnico para essas pessoas trabalharem nas indústrias e, consequentemente, também no comércio que vai se ampliar nas cidades. E até mesmo no campo, operando algum tipo de maquinário que também começa a surgir. Então, é somente esse ensino técnico, somente em 1950, é que passa a se equivaler ao ensino médio. Ou seja, as pessoas que faziam qualquer ensino técnico não poderiam ter acesso à universidade. Isso na lei. Porém, de fato, somente em 1961, com a nossa primeira LDB, é que as pessoas que fazem ensino técnico passam a ter direito ao acesso ao ensino superior. Vejam como as coisas mudam, né? A nossa primeira LDB, a gente está estudando a LDB lá em Política Educacional, a LDB atual, mas a primeira LDB é a LDB 4024, do dia 20 de dezembro de 1961. É somente a partir dessa LDB que as pessoas passam a ter direito ao acesso ao ensino superior. Isso significa o quê? Por exemplo, vocês são alunos do curso normal, que é um curso técnico. Isso significa que vocês, se fossem alunos de uma época anterior a 1961, vocês terminariam o curso técnico normal, porque o curso normal ele se enquadra na categoria técnica, e vocês com esse curso não poderiam ter acesso ao ensino superior, a uma faculdade. Vocês teriam apenas o curso técnico. Isso hoje já não acontece mais, desde 1961. Vocês vão se formar, professores, terão um curso técnico, mas poderão pleitear uma vaga numa universidade, fazer uma faculdade. Entenderam bem essa parte? Uma coisa importante que está aqui, vou até falar da página exatamente para vocês, é a página 195. Uma coisa importante nessa LDB, por ela ser a primeira, mas ela é muito importante para o Brasil, porque ela ficou, na verdade, sendo discutida durante 13 anos, desde 1948. Então, ela foi uma LDB gestada, feita ao longo de muitos anos e ao longo de muita discussão. Vocês vão ver que tem os fins, a estrutura e os conteúdos sendo explicados a partir da página 195. Nos fins da educação,
Uma coisa chama muita atenção, e eu queria que vocês reparassem bem isso. A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como qualquer preconceito de classe ou de raça. Ah, mas isso é óbvio, né, gente? Não era tão óbvio nessa época. Se até nos dias de hoje, infelizmente, a gente ainda encontra preconceitos de raça e de classe, nessa época era maior ainda. A gente tinha deixado de ser um país escravo há algumas décadas, né? Poucas décadas. Então ainda tinha muita herança cultural da escravidão, muita herança cultural dessa questão de classe também. Então esse é um ponto importante, que embora não tenha se cumprido 100% na prática, mas na lei foi muito importante. É o início, ou seja, condenar qualquer tratamento desigual. Outra coisa importante que estava também nessa lei é a questão da liberdade de ensino. Lá na página 195, no segundo parágrafo, logo após a citação, fala da liberdade de ensino. Ou seja, passa-se a ter nas escolas uma maior liberdade de ensino. E isso significa o quê? Que você pode, independente das correntes filosóficas, ensinar diferentes tipos de pensamento, diferentes tipos e modos de entender a educação. Nesse período também criou-se um grande embate entre duas correntes de pensamentos educacionais que tinham na época. Uma corrente era a corrente laica, ou seja, que defendia que a educação deveria ser desvinculada da igreja, e outra corrente era a corrente católica, que a nossa herança de colonização é católica, muitas escolas eram católicas na época e ainda algumas são atualmente. Então, essas duas correntes de forças foram muito importantes. Uma corrente que defendia uma educação laica, ou seja, sem nenhum princípio religioso, e outra que defendia uma educação com princípios religiosos, tá? Outra coisa importante é a questão da estrutura de ensino. Eu vou explicar no vídeo de política educacional a estrutura de ensino agora, do ano de 2021. E aí vocês podem, através desse vídeo, comparar, inclusive, como mudaram as coisas. A educação, em 1961, para que vocês não confundam com 2021, ok? Em 1961, lá na página 196 do livro, ela dividia-se de 3 modos: educação pré-primária, educação primária e ensino médio. Veja como tem bastante diferença dos dias atuais, prestem bastante atenção. A educação pré-primária ela era destinada a crianças menores de 7 anos, ou seja, enquanto hoje isso está diferente, é só até os 5, a educação pré-primária era até os 7 e se dava no que se chamava de jardim de infância, maternal, esse tipo de coisa, ok? A educação primária, ela começava aos 7 anos e ela poderia, geralmente tinha 4 anos de duração, mas podia se estender por mais 2, ou seja, podia ter até 6 anos de duração, dependendo da rede de ensino, da escola, ok? E o ensino médio, que hoje é apenas de 3 anos, na verdade, em 1961, o ensino médio ele englobava 2 partes. Ele englobava o ginásio e o que se chamava de colegial. O ginásio seriam os 4 anos finais do que hoje é o ensino fundamental. E mais 3 anos que se chamava colegial, que hoje é o ensino médio. Então, em 1961, a primeira lei de diretrizes e bases, ela dividia a educação em educação pré-primária, até os 7 anos de idade, ensino primário, a partir dos 7 anos, durando 4 anos aí, seria o antigo primário, né? E o ensino médio, que era composto
de ginásio, que durava 4 anos, e colegial, que durava 3. Hoje, atualmente, não é dessa forma, já mudou bastante. Assistam ao vídeo de política educacional que eu explico bem, falo bem sobre isso, tá bem? Por hoje, gente, o vídeo é isso. A gente precisa entender um pouco da nossa história, da história da nossa educação, para que a gente possa também entender como que a lei evoluiu para melhor, para pior, como ocorreram essas mudanças, ok?